Deus é bom, irmãos. Paz do Senhor para a amada igreja. Quero glorificar o nome do Senhor. Abra comigo, por gentileza, o tema que nos foi passado. Provérbios, capítulo número 3, por favor. Obrigado. Provérbios, capítulo número 3. Confesso para os irmãos que o pastor mandou mensagem para mim. Eu estava numa correria, foi ontem, né, pastor? Em cima eu falei, aí eu até fiquei assim olhando, o pastor deu aquele sorriso e tal, porque, meus amados irmãos, todas as igrejas que eu prego, eu gosto de ser fiel ao tema, entendeu? E quando é assim um pouco em cima, né, o que acontece? A gente fica meio, mas por causa da correria, hoje ele me ligou, eu estava no monte orando, e ontem eu também estava ministrando quando ele entrou em contato comigo. Aí tem trabalho, tem as coisas seculares também, que na verdade eu gosto de dar aquela mergulhada para poder trazer um alimento assim, né, bem explicado, aquilo que Deus... Mas eu acredito que o papai vai falar nos nossos corações, porque também eu aprendi que a gente não lê somente para pregar. A gente lê para poder se aproximar do Senhor, para poder conhecer mais a Deus, para poder ficar forte na presença do Senhor, porque é a palavra que nos dá estrutura, nos mantém de pé. Então, eu acredito que o Espírito Santo ele vai abrir nossa mente, nosso entendimento, tá? Mas eu vou tentar ser fiel aqui ao tema o máximo possível, para que, na verdade, eu estava ali, o pastor estava falando, e realmente, irmãos, às vezes a gente fica questionando, né, o tema de prosperidade e tal, coisa. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Deus nos chamou para prosperar. Deus ele tem esse desejo. A gente sabe que nem todos vão prosperar, mas a ausência de necessidade todos nós vamos ter, né? Porque o salmista ele vai dizer, eu fui moço e agora eu sou velho, eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Então nós sabemos que a vontade de Deus é que nós viemos ser abençoados. Por quê? Porque a gente sendo abençoado, a gente consegue abençoar alguém e a obra ela vai crescendo, a igreja vai prosperando, porque a igreja não é só manto, mistério, palavra, não, tem que ter prosperidade, tem que ter o alimento. Jesus, ele fazia isso, ele pregava a palavra da verdade, mas também trazia o alimento físico, material, para poder saciar a fome dos discípulos. Mas, entretanto, né, nós sabemos que tudo há um princípio, né? A prosperidade está atrelada a algumas condições, e nós vamos tentar discorrer aquilo que Deus colocar no nosso coração aqui nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem não me conhece, acho que a grande maioria já me conhece, me viu aqui na outra, presbítero Ricardo, da Meta, Assembleia de Deus do Ministério Evangelístico Tálamo, tá bom? Localizado ali no Jardim Bangu. Pastor Sérgio e pastora Cristina são os meus pastores. Quero louvar a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor dessa casa também a oportunidade. Estou acompanhado desse jovem abençoado, estava comigo no culto ontem, nos encontramos, né, onde eu fui pregar, cheguei lá, ele estava lá também adorando o nome do Senhor, aproveitei e fiz o convite para que ele pudesse estar aqui conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 7, o Senhor botou no meu coração. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura, transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro mais fino, mais preciosa do que os rubins, e o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Vida longa está na sua mão direita, e na esquerda vida e honra. Se assente, por gentileza. Meu Pai. Pode vir aí, teclado, fundozinho. Deus é bom, irmãos. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler foi escrito por um homem chamado Salomão,
Você lê Bíblia, sabe tanto quanto eu, que Salomão foi filho de Davi, um dos maiores reis de Israel, a quem Deus escolhera desde pequeno. Após o seu reinado, o final do seu reinado, Davi dá umas instruções para o seu filho, e uma das instruções que ele dá no final da sua vida é para que ele pudesse ser fiel a Deus, ele pudesse ter o seu caráter diante do Senhor, né? E ele diz para Salomão: anda na presença de Deus e ser homem. O texto vai relatar para nós que inicia-se então o ministério de Salomão, uma grande responsabilidade que Deus havia confiado. Todos nós sabemos que, ainda jovem, Deus ele faz uma pergunta para esse jovem rei chamado Salomão: pede o que tu queres. E ele, diante do Senhor, ele vai pedir sabedoria a Deus para poder governar, para poder administrar aquilo que Deus colocara sobre a sua mão. Então perceba que ele teve o direito de escolha e ele soube escolher aquilo que ele achou de melhor para poder administrar tão grande responsabilidade que Deus havia o confiado. O texto vai relatar para nós, a história vai relatar para nós que ele escreve Provérbios, ele escreve Eclesiastes também, o livro de Cantares. Esse rei Salomão, ele é alguém que iniciou muito bem na sua jornada, é alguém que no seu caminho ele trilhou, na verdade, diante de Deus, o caminho correto, mas o final da sua caminhada, ele vai terminar mal. Perceba que é alguém que é dotado de sabedoria. O livro de Provérbios é uma série de, uma série de sabedoria que ele vem nos ensinando, né, de ensinamentos, como lidar com a prosperidade, como ter uma vida abençoada diante da presença do Senhor, como ter uma vida de caráter diante da presença do Senhor. Então, a gente percebe que era alguém que verdadeiramente recebeu algo do céu, porque sabedoria de verdade só Deus pode dar. Isso está escrito na Bíblia. Tiago vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 7. Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus que ele dá liberamente. Ou seja, sabedoria é ter discernimento. Sabedoria é saber lidar com as dificuldades. Sabedoria é ter equilíbrio emocional diante de algumas situações adversas. Então perceba que o livro de Provérbios é um livro de conselhos de sabedoria, e não só isso, mas também ele vem dizendo que através dessa sabedoria há alguns benefícios que a gente pode adquirir diante da sabedoria que nós adquirimos diante da presença do Senhor. E o texto vai iniciar, que eu li, aleluia, tentar uma mensagem expositiva. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Perceba, teme ao Senhor e aparta-te do mal. 3 conselhos que ele dá apenas em um versículo. Versículo de número 7, eu encontro 3 conselhos. O primeiro é: não seja sábio a teus próprios olhos. Ou seja, não seja sábio aos seus próprios olhos, que tem gente que, ao seu ver, acha que tem tanta sabedoria assim. Ele já está ensinando: não seja sábio aos seus próprios olhos, porque não precisa você, aleluia, falar por si próprio. Alguém vai observar que você é dotado de sabedoria, você é alguém diferenciado. Então nós não precisamos abrir a boca. E ele vem continuando: teme ao Senhor. Aleluia. Esse temer ao Senhor não é ter medo. Esse temer ao Senhor é ter uma reverência, é ter, aleluia, uma obediência. Temer ao Senhor é ter respeito. E ele dá continuidade dizendo: e aparta-te do mal. Então, esse aparta-te do mal, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer para nós, que a gente tem que fugir da aparência do mal. Muitas das vezes, aleluia, a gente está... Eu mesmo trabalho num aplicativo e às vezes eu faço questão de entrar dentro da comunidade, porque paga bem. Comunidade é um ambiente que quase ninguém quer entrar, meu pastor. E eu olho o valor que está dando ali e muitas das vezes o Espírito sopra esse versículo na minha mente, né?
fuja da aparência do mal, paga até bem, mas eu estou indo dentro de uma comunidade, não dizendo que uma comunidade tem pessoas demais, mas aquilo que ocorre dentro da comunidade. Então, querendo ou não, é uma área de risco, e eu estou entrando dentro de uma área de risco, e você sabe tanto quanto eu que muitas das comunidades está proibido entrar aplicativo, né? Então, aleluia, fuja da aparência do mal. Muitas das vezes eu fazia questão de entrar, mas se eu posso evitar, eu vou evitar. É isso que Salomão está dizendo. Fuja, se você pode evitar o mal, aparta-te do mal. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto continua dizendo no verso 8. Por quê? Porque isto é saúde. O que ele está dizendo no 8, aleluia, está atrelado ao contexto do 7. Isto é saúde para o teu corpo e vigor para os seus ossos. Então perceba que aqui é uma série de ensinamentos para que a gente possa ter saúde. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Para quê? Para o nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Já foi falado aqui pelo nosso pastor que, aleluia, a gente pode se cuidar, mas se Deus quiser, Ele permite uma enfermidade. Mas se Deus não quiser, Ele também não permite a enfermidade. Todavia, a nossa parte nós temos que fazer. Perceba aqui dentro do texto que ele não está falando que é para você malhar, que é para você fazer dieta. Ele só está falando que para você ter saúde para o corpo, você tem que se afastar do mal. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Você não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, e você tem que temer ao Senhor. Então perceba que esse contexto, aleluia, é uma série de ensinamentos para que a gente venha ter a saúde, aleluia, e essa saúde não é só para o corpo, mas é para a saúde emocional, para a saúde espiritual, porque quando nós tememos ao Senhor, quando nós reverenciamos ao Senhor, quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer, aleluia, há uma recompensa. Deixa eu dar uma continuidade aqui. Honra com todos os seus bens e com a primeira parte dos seus ganhos. Esse texto aqui, irmão, todos nós sabemos que na época de Salomão, o que era, aleluia, estava em evidência era a agricultura. Todos nós sabemos que os bens, as finanças, estavam atrelados à agricultura, né? Plantações, colheita, tudo aquilo que era de agricultura era o que trazia riqueza. O conselho de Salomão é que eles honrassem, aleluia, com todos os seus bens e com a primeira parte, algum texto vai dizer primícia. Muitas das vezes, aleluia, nós até honramos com os nossos bens. A única coisa que a gente não faz é tirar a primeira parte, é apresentar a primeira colheita para o Senhor. Muitas das vezes a gente paga nossas contas, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, e se sobrar, a gente dá a Deus. Nós estamos num tema que fala sobre prosperidade, e não tem como eu prosperar sem antes eu honrar o Senhor com aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. E Deus não aceita qualquer coisa. Se Deus aceitasse qualquer coisa, Ele não falava para honrar com a primeira parte. Ele falava, pode honrar da maneira que você quiser, com a metade, com o final. Ele está dizendo, honra com a primeira parte. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. O que é isso? É priorizar. Aleluia, é dar crédito, dar prioridade à presença de Deus, para Deus. Você recebeu o teu salário antes de pagar a conta, aleluia. Na verdade, eu não faço nem conta, por exemplo, se eu ganho 1.000, eu já tenho que falar que eu ganho 900, porque 100 não está na contabilidade, 100 já é do meu Senhor. É isso que ele está dizendo, tira a primeira parte, porque se você tirar a primeira parte, pode ficar tranquilo, porque o dízimo é uma proteção daquilo que Deus colocou na tua mão. O devorador tenta vir, mas quem é dizimista fiel, quem honra o Senhor com a primeira parte, Deus protege. Oh, glória, eu não sei quem está entendendo o que Deus está falando aqui, porque quando tocamos nesses assuntos é um pouco complexo. Nem todo mundo honra o Senhor com a primeira parte, nem todo mundo dizima, nem todo mundo oferta, nem todo mundo semeia. E como você vai colher? Eu falei que há uma condição, aleluia, não é barganha.
barganha. Primeiro eu entrego para depois ele me entregar. Não tem como vir do alto primeiro para depois eu dar para ele. Primeiro vem daqui, a gente entrega, glória seja dada ao nome do Senhor, para depois ele entregar para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Então honra. Por quê? Olha só, está escrito. A Bíblia responde a Bíblia. Tem versículo, capítulos na Bíblia, que ele fala por si próprio. Olha só. Honra com os seus bens, com a primeira parte dos seus ganhos. Por quê? E se encherão os teus celeiros de fartura. Está vendo a resposta? Você honra com a tua primeira parte e depois se encherão os teus celeiros. Levanta a mão que eu quero profetizar. Aleluia. Eu escutei aqui, a gente não pode ser uma igreja minguada, um povo mirrado. Não, Deus nos chamou. Abraão era rico. Os discípulos, quando iniciou a igreja, pastor, o texto vai dizer em Atos capítulo número 1 e capítulo número 2, que eles vendiam a sua propriedade, ou seja, os seus bens, e repartia com os necessitados. O que é isso? Eles tinham para poder dar. E eu quero profetizar nessa noite que você não vai pedir emprestado, você vai ter para emprestar. Assim diz o Senhor. Ele tem visto a tua fidelidade, ele tem visto a tua sinceridade, e eu quero liberar que todo espírito de miséria está caindo por terra, porque aquilo que é teu, Deus vai colocar na tua mão. Aleluia. Deus te chamou para ser próspero. Deus me chamou para ser próspero. Nós somos o povo de Deus, aleluia, filho do dono do ouro e da prata, aleluia. Isso aqui não é a barganha, é se honrar, recebe recompensa. Se for fiel, ele honra, aleluia, porque é a vontade dele me abençoar, é a vontade dele te abençoar. Quer ver? Isaías capítulo número 19, verso de número 1: se ouvires a minha palavra e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Deus não tem qualquer coisa para nossa vida. Quem tem qualquer coisa é o diabo para aqueles que servem ele. É qualquer coisa. E para que Deus tem com nós, Ricardo? Deus tem banquete, Deus tem o melhor, Deus quer te colocar no melhor. Deus não tem qualquer coisa para os filhos dele. É gente que aceita qualquer coisa. Me ajuda a pregar e fala para o irmão que está do teu lado aí, fala assim: para de aceitar qualquer coisa. Fala assim: quanto menor for a tua visão, quanto menor for a tua visão, menor vai ser aquilo que vai chegar na sua mão. Agora amplia a sua visão, aleluia, vai e coloca a tua visão além. Para com esse negócio de meu carrinho, minha casinha, não, minha portinha. Profetiza coisa boa. Deus vai colocar o melhor carro na minha mão, Deus vai colocar a melhor casa na minha mão, Deus vai colocar o melhor emprego na minha mão, porque a gente aceita qualquer coisa. A gente acha que qualquer coisa tá bom. Aí se a gente achar que qualquer coisa tá bom, Deus já fala: já que tu quer isso, então fica com isso. Agora, se a gente profetizar, comereis o melhor dessa terra, assim diz o Senhor. Eu acredito, irmão. Eu estou agora morando no condomínio, no momento é aluguel. Eu vendi minha casa dentro da comunidade e tenho uma alugada lá. E eu profetizo que o dinheiro que eu vendi, eu sei que dentro de um condomínio, a casa é o dobro de uma casa de dentro da comunidade. Eu não estou com muito dinheiro, mas eu acredito que eu vou comprar uma dentro daquele condomínio. Porque Deus já falou. E ontem eu fui pregar, e quando eu acabei de ministrar, estou saindo, o rapaz chegou: vem cá, deixa eu te entregar algo da parte do Senhor. Eu vejo uma chave de casa na tua mão. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. E eu tomo posse. É dentro de condomínio. Deus tira de dentro da favela, tira do tráfico, tira da lama, dá um banho de sangue, estrutura, firma os pés na rocha, coloca um novo cântico na boca e depois começa a abençoar. Porque primeiro ele te estrutura, para você não se perder depois que ele colocar a bênção na sua mão. Primeiro ele te forja o teu caráter, firma teus pés, e depois ele fala: agora pode ser abençoado. Porque se for abençoado, vai entender que foi ele que deu, que a honra é dele, que a glória é dele, e não vai desviar da presença. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá? Então encherão os seus celeiros.
de fartura e transbordarão. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te aborreça na sua repreensão, porque o Senhor repreende o filho que ama. Nem todo mundo está preparado para ser confrontado. Aqui agora, nessa noite, é uma mensagem de bênção para nossas vidas. Haja vista que, como eu falei, eu ainda dei uma confrontada, mas não foi quando é um culto de libertação que a gente prega e as pessoas não querem ouvir aquilo que Deus fala. Porque tem pessoas que querem ouvir só aquilo que massageia o ego, né? Então, nem todo mundo está pronto para ser confrontado. Mas a Bíblia está dizendo, filho meu, aleluia, não te aborreça com a correção, porque Deus ama o filho que ama. Assim como o pai, aleluia, repreende o seu filho, é a mesma coisa Deus. Aleluia. Porque todo pai não quer o mal para o seu filho, né? Toda mãe não quer o mal para o seu filho. É a mesma coisa Deus. Deus não quer o mal para nós. Então, se a gente perceber que o filho está trilhando um caminho errado, nós vamos aconselhar, repreender. Essa palavra repreensão, né? É uma alerta, um despertar, né? E muitas das vezes nós não queremos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, segura isso aí. Aleluia. E muitas das vezes não queremos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ama. Aleluia. Repreende o filho que ama. Então fica tranquilo. Se você for repreendido, Deus usar aqui o pastor, às vezes, muitas das vezes assim, né? Reunião de obreiro, a ovelha dá uma deslizada, né, pastor? A gente aperta um pouquinho, tem gente que fica de cara feia, não quer vir mais para a igreja, quer sair da igreja. Mas Deus ama, repreende o filho que ama. A gente vai errar, irmão. Se ele errar, a gente pode até chegar, poxa, pastor, eu acho que isso. Mas quem cobra dele é Deus. E da gente, quem vai cobrar é ele. Ô, glória, mas não é para mal, porque o pastor não quer perder a ovelha. Eu tenho certeza que o pastor não quer perder ninguém aqui. Ô, glória seja dada ao nome do Senhor. Até porque a Bíblia vai dizer que ele dará conta das suas ovelhas. Aleluia. E uma da maneira que o pastor tem de não perder a ovelha, muitas das vezes é quebrando a pata. Aleluia. É repreendendo. Mas não para o mal, porque ele percebe que a ovelha está saindo do caminho que ela estava trilhando. Então, fica com essa palavra na tua mente. Aleluia. Às vezes, e muitas das vezes, a repreensão não é para o teu mal, não é para o meu mal. Aleluia. É só para a gente voltar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é o caminho. O pastor naquela época quebrava a pata da ovelha e colocava ela no ombro e levava ela de volta para o aprisco. Porque tem momento que a ovelha quer fugir, sabe? Aleluia. Ô, glória. Você já pode segurar isso aí, né? Senão vai dar ruim. Aleluia. Depois a gente canta, toca. Aleluia. Então perceba que Deus corrige o filho que ama. Bem-aventurado, aleluia, o homem que acha sabedoria. Aleluia. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e que produz conhecimento, porque é melhor do que a sua mercadoria do artigo de prata, e maior é o lucro do que o ouro mais fino, mais preciosa do que o rubi, e tudo que possa desejar não compara a ela. Vida longa está na mão direita, e na mão esquerda riqueza e honra. Meus amados irmãos, a vontade de Deus nos abençoar, de Deus nos colocar por cabeça e não por cauda, está desde o início, está desde o jardim do Éden. Essa foi a vontade de Deus. Deus nos criou para governar, para estar por cabeça. Você entrou numa empresa, aleluia, Deus te colocou lá dentro, e aleluia, se você estiver atento à voz do Senhor, às vezes tu começou limpando o chão, às vezes tu começou como servente de obra, igual eu entrei na obra lá onde eu trabalhava na prefeitura. Tinha um rapaz que percebeu que eu era da igreja, pastor, e falou assim, eu vou te tirar da graça. Eu vi o demônio na face dele, tem que ter discernimento, irmão. Quando ele falou isso, eu vi o demônio. E ele foi a obra toda. Mas só que tu sabe que uma obra da prefeitura, existe várias empresas contratadas, né? Haja vista que o principal de dentro ali daquele ambiente é o funcionário público, que é o funcionário da prefeitura. Então, as empresas prestam serviço para o funcionário da prefeitura, que é o gerente geral da obra, né? E esse rapaz me perseguia, e eu prestava serviço para
ele era funcionário dele, né? Então não tinha como eu recorrer a ninguém. Mas só que Deus é lindo, irmão. Quando você se cala, quando você entende que Deus tem o melhor para a sua vida, olha o que aconteceu. Ali tinha parte que era do escritório, aquelas partes que só ficava os principais, engenheiro, aquela coisa toda. E eu percebendo, Deus abriu a minha visão, eu falei assim, o nome dele era Eric, chefe, deixa eu falar um negócio com o senhor não está precisando de uma mulher para poder fazer a limpeza, servir um café, trabalhar aí na copa, na cozinha, para poder servir vocês, não? Tenho percebido que eu acho que está precisando. Ele falou, pô, cara, nós estamos precisando, mas com todo respeito, você pode fazer esse serviço? Eu falei, posso, tudo bem. Aí fiz na limpeza, tal, aquela coisa toda, servi café, trabalhei na copa, na cozinha naquele dia. Ele gostou do trabalho. Ele falou assim para mim, a partir de hoje, você vai ficar aqui dentro. Todo mundo tinha blusa igual lá na obra. Ele pegou a blusa diferente de dentro do escritório, falou assim, ó, a partir de agora tu só presta conta comigo. Colocou a blusa. Quando o rapaz viu a blusa, falou assim, o que tu está fazendo aí dentro e que blusa é essa? Eu falei, a partir de hoje eu não trabalho mais para você. Ele, tu trabalha para a minha empresa, que não sei o que. Quando ele começou a gritar comigo, o chefe viu, falou assim, ó, esse daí pode deixar ele quieto. A partir de hoje, só entra na cozinha com a ordem dele, só toma café com a ordem dele, só entra aqui. Lembra de José dentro da casa de Potifar? Lembra de José dentro da prisão? Ele entregou a chave e falou assim, ó, a partir de hoje quem governa ele, a responsabilidade está sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus não tem qualquer coisa para mim e para a tua vida. Deus preparou o melhor. Eu vim profetizar mais uma vez. Eu não sei dentro da tua empresa, aonde tu trabalha, se tu está esperando algo em Deus, mas já pega essa palavra aqui. Deus soprou agora uma palavra no meu ouvido. Tem promoção chegando para alguém, tem promoção chegando, tu vai acessar a porta de excelência, assim diz o Senhor. Está na obediência? Está sensível à voz de Deus? Tu lembra de Deuteronômio, não estou encerrando, 28? Se atentamente obedeceres e ouvir a minha voz, tem princípio, tem condições, aleluia. Você não precisará correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Te alcançarão. Pobre é o diabo, mas aqui não. O povo de Deus é povo abençoado. O povo de Deus é um povo que está debaixo das bênçãos do Senhor. Abraão, olha, viu, Abraão? Porque bendita será em ti todas as nações da terra. Eu engrandecerei o teu nome, Abraão. Aonde Calabai, na Arábia, subcanta, Eminai, subiandarábia, subiandarai. Eu vim liberar que aquilo que é teu, está preparado. Eu profetizo sobre. Aproveitar que tu já levantou a mão. Está escrito que quando a gente levanta a mão direita é vida longa, a mão esquerda é honra. Eu vim profetizar. Tem dupla honra chegando para tua vida. Para Deus aí, tem glória para Deus aí, tem glória para Deus aí, tem glória para Deus aí, aleluia. Então perceba, rapidinho, já estou encerrando, perceba que tem coisa, tem uma condição, se atentamente obedecer e ouvir a minha voz, está no centro da vontade de Deus, está fazendo o que Ele quer, tem bênção, princípio, obediência, princípio, atento, princípio, temor, princípio, reverência. Tu lembra de um homem da Bíblia chamado Obed-Edom? Foi 3 meses, foram só 3 meses, vaso. Aí vamos conjecturar, 20 anos na casa de Abinadab, nada relata, mas 3 meses na casa de Obed-Edom, imagina, viu a arca que simboliza a presença, limpa, viu a arca, ora, acordou, reverência, melhor lugar. O texto vai relatar para nós que Deus abençoou não só Obed-Edom,
mas toda a sua casa. A presença de Deus na nossa vida, o temor que a gente tem com a presença, a reverência, faz Deus nos... esse abençoou aqui não é bênção espiritual não, também teve, mas o que o texto está dizendo é bênção financeira. Segundo historiadores, vai dizer que era um homem pobre, era a casa mais pobre daquela região, mas aonde a presença de Deus entra, eu quero liberar, se a presença está sobre a tua casa, se a presença está sobre a sua vida, tem prosperidade para acontecer, tem mistério. Mas todos nós sabemos que tudo é no tempo do Senhor. Eu separei um versículo aqui, todos nós sabemos que tudo é no tempo. Aleluia. Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo número 4, verso número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica. Muitas das vezes ficamos ansiosos. Muitas das vezes ficamos ansiosa. Aí ele vai dizer, aleluia, não inquieteis por coisa alguma. Aleluia, está no centro da vontade de Deus. Aleluia, está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo, está semeando. Paulo também vai dizer que o que semeia pouco, pouco ceifa. O que semeia em abundância, abundância colhe. Aleluia, a tua colheita está de acordo com a sua. Aleluia, semeadura, eu vou de novo. A tua colheita está de acordo com a tua semeadura. Está semeando na presença, está semeando na obra, está semeando no altar. Eu vim profetizar que aquilo que tu vai colher, tu vai ter para ter e também vai ter para emprestar. Tu vai ter para tua casa, para tua família, porque aquilo que Deus dá é grande. Se põe de pé por gentileza, por favor. Levita, me prepara para estar louvando um hino. A gente vai encerrar. Aleluias. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Glória, não é proibido dar glória não, falar igual o pastor, tira o fecho secreto da boca. Aleluia, eu estou liberando bênção, não é nem espada, é bênção. Está difícil dar glória liberando bênção na igreja? Meu Deus do céu, aleluia, é vida. Aleluia, sabe o que Caleb falou? Com 85 anos, Caleb falou assim: a minha força e o meu vigor continua sendo o mesmo de quando eu era jovem. Quem faz isso? É só Deus. Para manter a força e o vigor que Caleb tinha, só Deus faz isso. É isso que eu quero liberar, porque quanto mais força tu tiver, quanto mais vida tu tiver, quanto mais, aleluia, tu tiver, mais tu vai fazer a obra de Deus, mais pessoas vão ser alcançadas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Então perceba que há princípios, há bases para a prosperidade chegar na nossa vida, para que a gente possa ser alcançado. Aí ele vem dizendo, não vos inquieteis. Tudo que Paulo falava, parecia que era as mesmas palavras de Jesus. Tu lembra de Jesus? Porque estás inquieto, ansioso por coisa alguma. Aleluia. Não vê as aves, os lírios? No trabalho e eu sustento, quanto mais vós, aleluia. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Se eu vestir eles, as aves, quanto mais de vocês. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor. Descansa, aleluia. Só prioriza a presença, só prioriza Ele, só honra Ele com seus bens, honra Ele com a sua vida. Tem um louvor que a gente, aleluia, foi até bom eu lembrar isso aí, eu não sei qual Osmério ia cantar, mas se tu souber, Osmério, canta esse, depois tu faz um medley. Por Ele estou gastando a minha vida, aleluia. Não tem esse louvor? Aleluia, gasta a tua vida no altar que tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, aleluia. Se entrega com corpo e alma, aleluia, se entrega por inteiro. Não tem um louvor que diz assim? É por Ele que eu estou gastando a minha vida, aleluia, perdendo tudo por amor, aleluia. Eu tenho uma palavra para liberar, vou entregar agora para Ele estar louvando, aleluia. Levanta a tua mão, aleluia. Essa campanha não foi em vão, essa campanha não foi em vão.
A gente tem que frisar isso aqui, senão a gente fica na mesmice, né, pastor? A gente acha que isso é proibido no meio das igrejas. Aí, campanha de prosperidade, campanha de bênção, é campanha de bênção mesmo. Nós somos um povo abençoado mesmo. Deus tem vontade de nos abençoar mesmo, é? Ô, glória! Quem não quer uma casa boa, uma casa de praia, um carro, um dinheiro na conta? Aí tu vai alcançar as almas aí, porque tu não vai chegar só com palavra, tu vai chegar com palavra e com alimento também. A igreja tem que ter alimento para atender a viúva, para atender o necessitado. Então eu vim liberar prosperidade nessa noite mesmo. Eu sou o primeiro a tomar posse. Tu vai trocar de carro, Deus vai colocar uma chave nova na tua mão. Deus vai colocar um carro novo para você dirigir. Deus vai te promover na empresa. Tem porta sendo aberta. Vai passar na faculdade, vai passar no concurso público. Eu vim liberar que Deus está abrindo o céu ao nosso favor nessa noite. Canta que Deus vai botar no teu coração. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vai adorar o nome do Senhor. Eu vou passar para quem é de direito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Som. Aleluia. Calma aí, canta agora não, rapidinho. Fica ligado comigo. Vamos orar pela nossa finança nessa noite. Eu vou deixar ele cantar e passar para quem é de direito. Aleluia. Para Deus nos ajudar a administrar a nossa finança. Aleluia. Às vezes chega na nossa mão, escapa assim pelos dedos, sabe? Parece que o devorador entrou e a gente... Eu estou falando isso porque muitas das vezes eu também vivencio isso. Aleluia. E às vezes tu não consegue administrar. Fala que vai comprar uma televisão nova, não compra. Fala que esse ano vai comprar o carro que tu quer e não consegue. É luta. Até na finança é luta espiritual, sabe? Glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes enrola para pagar o cartão, não consegue, tá embolada, mas nessa noite vamos orar para Deus destravar, nos dar sabedoria que deu para Salomão e a gente conseguir administrar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Baixinho. Ô, glória, às vezes Deus já até nos abençoou, pastor, mas às vezes é gente que não tem sabedoria para administrar. É por isso que Salomão pediu primeiro sabedoria, porque se tu tiver sabedoria, tu pode ganhar R$1.000, mas tu vai ser próspero, vai ter um bom carro, vai ter uma boa casa, vai ter para poder emprestar, para poder ajudar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, estamos diante da Tua presença, Senhor, e nessa hora nós oramos pela nossa área financeira, sim. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, começa a destravar. Pai querido, Pai amado, começa, Pai querido, a trabalhar nessa área. Essa mulher, esse homem que tem dificuldade de administrar a sua finança, Pai querido, Pai amado, muitas das vezes está pagando conta, trabalhando só para comer, não desfruta de uma casa de praia, não desfruta de um passeio no shopping com a família. Ô Senhor, não desfruta daquilo que o Senhor preparou de bom. Mas nessa noite eu repreendo todo devorador, todo migrador, todo portador, tudo aquilo que vem de encontro à nossa finança, para tentar levar aquilo que é nosso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, dá sabedoria a ela, dá sabedoria a ele, me dá sabedoria, Senhor, para aquilo que o Senhor entregou na nossa mão possa se multiplicar, possa prosperar, e eu profetizo que nós vamos ter para emprestar e não vamos pedir emprestado. Faz ela passar pela porta, honra, Senhor da glória, promoção lá naquele trabalho, a faculdade, Senhor, coloca esse carro na garagem, coloca essa chave de casa, tira do aluguel, Senhor da glória. Eu profetizo bênção sobre essa igreja, bênção sobre o pastor, bênção sobre o ministério, bênção para cada membro aqui desse lugar, em nome de Jesus, meu Senhor da glória. Derrama chuva de bênção, Senhor. A tua palavra vai dizer que nós não precisaremos correr atrás, mas as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Seja alcançado com a bênção, seja abençoado, seja próspero, em nome de Jesus. Irmão, essa campanha, ela não foi escolhida aleatoriamente, até porque não é assim que eu caminho. Eu caminho debaixo do profético, eu caminho debaixo da direção do Espírito Santo, e o Senhor nos revelou esse tema para que levantássemos esta bandeira.
E se você tem fé que Deus pode realizar na tua vida, tome posse na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. O rei Salomão, no início do seu ministério, ele pediu: Deus, me dê sabedoria para que eu governe debaixo da direção do teu Espírito. Senhor, me dê sabedoria para que eu faça todas as coisas em consonância com a tua vontade, porque eu não quero fazer o que eu decidi fazer. Eu quero fazer o que tu queres que eu faça. Havia no coração de Salomão uma predisposição para estar nesse lugar de dependência. E se tem um lugar que você atrai a presença, é nesse lugar de dependência. E o Senhor disse para Salomão: eu não vou te dar apenas sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar prosperidade. E diz a Bíblia que Deus levantou também uma mulher, conhecida como rainha de Sabá. Ela vai até Salomão para conhecê-lo. E ela fica tão maravilhada com aquilo que ela vê de Deus sobre a vida dele. E ela lança sobre a vida de Sansão o enigma. E ele decifra aquele enigma. E ela percebe que Salomão não era um homem qualquer. Ele era um homem que Deus era com ele. E o próprio Deus constrangeu o coração daquela mulher, para que aquela mulher semeasse na vida daquele homem. Salomão tinha alguma necessidade? Não. Mas Deus levantou pessoas para enriquecê-lo ainda mais. De repente, você está aí, minha despensa está cheia, minhas contas estão pagas, eu até tenho uma reserva, só que a gente não está falando disso. Nós estamos falando daquilo que Deus pode te surpreender, daquilo que Deus pode fazer chegar para você sem que você sequer imagine. Oh, eu também creio. Senhor, muito obrigado por essa revelação. Muito obrigado por essa revelação. O teu filho liberou a palavra, Senhor. E é o Senhor que vai fazer o a mais. Realiza o a mais a partir desse tempo. Realiza o a mais na minha vida. Realiza o a mais na minha casa. Realiza o a mais desse ministério. Realiza o a mais sobre cada família. Deus que traz a existência o milagre, o favor, como Narabashorebelebaraia, que minarablasuri que lebaraio, eminerebanchorebelecandarabia, eminerebanchorebelecarabaraio.
Senhor, como a presença chegou na casa de Obed-Edom e ele soube reverenciar essa presença, nós estamos aqui reverenciando o Rei, reverenciando o Rei, reverenciando o Rei, reverenciando o Rei. Nós estamos aqui nos rendendo ao Rei. Envia os magos. Envia os magos que viram o sinal no céu e discerniram: o Salvador chegou, o Salvador chegou. Varão de guerra, mobiliza os ares. Varão de guerra, mobiliza os céus. Varão de guerra, faz acontecer o que tu queres que aconteça. Faz acontecer. Toca nessa causa na justiça. Toma essa preparação para esse concurso. Elemanto derebachuri levaraio. Toma esse diploma que esse sujeito não consegue trabalhar na sua formação. Deus faz o milagre acontecer. Tu enviou aqueles 3 magos para abençoar o Salvador. O Salvador precisava, não, mas o Senhor precisava daquele manifestar. Libera o ouro, libera o incenso, libera a mirra, emite o decreto do céu. Assim como o rei estendeu o cetro na direção de Ester e permitiu que ela acessasse a presença do rei, e o rei disse: pede-me o que queres. Senhor, tu conheces os nossos pedidos, tu conheces as nossas necessidades, e nós estamos expondo todas elas diante do Senhor. Deus que abre portas onde nunca existiu uma porta, realiza o milagre, realiza o impossível sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus bem forte com as suas palmas, bem forte, meu irmão. Seu vencedor. Oh! Vou para casa.